noite a todos os irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos agradecer o privilégio de poder estar nessa noite com os irmãos, celebrando o aniversário dessa igreja. É para nós tanto uma honra quanto uma alegria, especialmente poder rever o nosso irmão e amigo, o pastor João, e a sua família, que aumentou. Inclusive, ele estava dizendo que naquele quadro de fotos, no ano que vem, a foto não será mais com 3 meninos, né? Graças a Deus, né? Ninguém falou amém, né? Meus irmãos, eu sou pastor da 7ª Igreja Presbiteriana em Governador Valadares há 16 anos, mas sou pastor da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil há 32 anos. A metade do meu ministério até agora passando ali em Governador Valadares, na 7ª Igreja. E eu sou natural de Belo Horizonte, eu sou casado com a Marilane Barbosa de Carvalho Lima, aquela que é amada mais do que amada, sem a qual a vida é nada. Eu a conheci no dia 5 de novembro de 88, às 7 horas da manhã, na porta da 7ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, quando a gente se reuniu para ir para um acampamento. E naquele dia, às 10 horas e 5 minutos da noite, iniciamos o namoro, de tal forma que ela é a minha primeira e última, sempre e única namorada. Só há 36 anos, 4 meses e 11 dias. Pedir, inclusive, para se colocar em pé, por gentileza. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Esse é um texto muito conhecido, provavelmente você conhece, sabe ele de cor e salteado. Se não sabe, vai memorizá-lo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, a gratidão estrutura o aspecto ético da vida cristã. A gratidão pavimenta o caminho da piedade. No entanto, nem sempre somos gratos ao Senhor. A murmuração é natural para cada um de nós. Isso desde o dia em que nascemos. Embora muitos aqui eu tive o privilégio de conhecer pela manhã, mas eu sei com certeza quais foram as suas primeiras palavras de vida. Quando você nasceu, recebeu um carinho, um tapinha, e você abriu a boca e chorou. Dizem que é para abrir o pulmão, mas você chorou. O problema não é chorar uma vez. O problema é passar a vida inteira chorando, reclamando, murmurando, criticando, lamentando. Nós temos muita facilidade para reclamar de tudo. Você, por exemplo, pode encontrar com uma pessoa na rua e dizer assim: tudo bem, meu irmão? E aí ele diz assim: tudo bem.
menos a minha cabeça. Ela dói muito. Você encontra com a irmã. Como vai, irmã? Tudo bem? Menos a coluna. Quando está sentada, dói. Quando está em pé, nossa, até o fio do cabelo está doendo. Nós temos dificuldade em agradecer e sempre colocamos algum ponto para reclamar. Quando está calor, é quente demais. Quando está frio, a gente fica com todos os problemas respiratórios. Quando chove, Deus nos livre. Poucos de nós são como aquela mulher lá de Sunem, a sunamita. Essa história está registrada em 2 Reis, capítulo 4. Ela era uma mulher rica, passava pela cidade um homem de Deus, o profeta Eliseu, e o seu moço Geazi. Ela ainda não tinha filhos. Mas ela recebeu a bênção de engravidar, ter um filho. O menino cresceu e passados alguns anos que o menino cresceu, ele saiu ao encontro do seu pai e ele começou a passar mal, a cabeça começou a doer. Ele mandou o filho de volta para os braços da mãe, que colocou ele no colo, e ao meio-dia a criança faleceu. Na casa daquela mulher tinha um quarto preparado para o homem de Deus, o profeta Eliseu. E ela colocou o seu filho morto ali e saiu ao encontro do profeta, lá perto do Monte Carmelo. Ele a avistou e mandou o seu moço ir encontrar. O moço vai correndo e chega para ela e diz assim: como você está? Tudo bem? Família? Seu filho? E ela responde: tudo bem. 2 Reis 4, verso 26. O seu filho, único filho, está morto dentro da sua casa. A resposta dela é muito significativa, porque lá no original a palavra que aparece para tudo bem, que foi traduzida assim, é a palavra shalom. É aquela palavra que todo mundo sabe que significa paz. Não é? Geralmente utilizamos como uma saudação, paz do Senhor, né? Shalom, shalom, Adonai. Mas a palavra shalom significa ausência de quebradura, integridade, restauração, cura, salvação. Apesar do seu coração estar angustiado, em grande dor, ela reconhece que tudo está conforme deveria estar. Ela não atribui nenhum mal ao Senhor. Tudo bem. Então, quando nós lemos um texto como esse, em que o apóstolo Paulo nos diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, é porque nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor. Aprender a ter o que significa a gratidão. Por isso eu quero meditar com os irmãos sobre as ações de graças, o que elas são e o que elas podem produzir em nossa vida. Quero considerar não só o texto de Tessalonicenses, mas percorrer um pouco as páginas das Escrituras para nós podermos definir o que é ser grato. A gratidão, em primeiro lugar, é um exercício espiritual. É um exercício da piedade. A gratidão não pode ser apenas palavras soltas. Às vezes dizemos assim: vamos oferecer um culto de gratidão a Deus, e a única coisa de gratidão é quando nós dizemos assim na oração: muito obrigado a Deus pelas bênçãos recebidas. Isso foi a gratidão. Às vezes nós queremos dizer que precisamos ser gratos com o outro apenas dizendo muito obrigado, embora eu até reconheça que em alguns casos nós estamos ensinando nossas crianças
a mentirem. Sabe por quê? Você já viu quando alguém recebe um presente? Você recebe um presente, aí a primeira coisa que você... Ô irmão, nem obrigado ele disse. Vamos para devolver. Pode devolver. Quando você recebe um presente... Obrigado, irmão. Quando você recebe um presente, nós dizemos assim automaticamente, muito obrigado. Não é? Alguns. Mas uma criança, quando ela recebe um presente que ela não gosta, ela pega o presente e joga do lado e vai embora. Aí você fica todo constrangido. Vem cá, menino, não é assim que faz, não. O que a gente te ensinou? O que você tem que falar? O que você diz? A criança, ela não tem o sentimento, a ação, a noção do que significa gratidão. Ela não gostou, ela não está entendendo. Mas você está dizendo para ela, você precisa dizer muito obrigado. Então a gratidão não pode estar resumida apenas nessa palavra. Muito obrigado. Porque se a gratidão estiver resumida dessa forma, então nós de fato não sabemos o que é a gratidão. Quando consideramos o exercício espiritual, é porque o judeu, por exemplo, ele não conhece o conceito autônomo da gratidão. Para ele, a gratidão é um conjunto de ações. Veja, por exemplo, o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentáveis diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o rebanho do seu pastoreio, entrai portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e de geração em geração. A primeira coisa que você observa neste salmo é que a gratidão está relacionada com um ato espontâneo de alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos, servi ao Senhor com alegria, entrai por suas portas com ações de graça. Então, a gratidão não pode ser uma palavra mecânica, que nós meramente repetimos. Gratidão está relacionada com a alegria, com o contentamento. A gratidão está relacionada com a música, quando cantamos. E essa é uma das razões também pelas quais nós cantamos ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez. Espontaneidade é muito importante, porque não pode ser algo meramente mecânico. Mas aqui, além de estabelecer essa ideia da espontaneidade, a gente aprende uma outra coisa fundamental. A gratidão como exercício espiritual, é proclamação pública dos atributos de Deus. A gente rende graças porque o Senhor é bom. Nós rendemos graças porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, o que nós estamos fazendo ao render graças é tirando os olhos de nós mesmos, os olhos das circunstâncias, os olhos da terra e colocando os olhos para o céu, olhando unicamente para o Deus, autor e consumador da nossa fé. Gratidão é proclamação, é como se nós estivéssemos pregando. Então, agradecer não pode ser apenas uma palavra. Você precisa proclamar quem Deus é e o que Ele faz, o que Ele fez, faz e fará. E tudo o que Deus faz durará eternamente, como lemos hoje de manhã em Eclesiastes 3. A gratidão, uma palavra que geralmente não associamos com a gratidão, mas ela está presente lá no texto, no original, no Salmo 32. Aquele salmo
que fala assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E aí ele chega lá no verso de número 5 e diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. A expressão confessar é a mesma para render graças. É uma palavra que é um gigante no texto hebraico, que pode ser traduzido pelo nome de Josué, mais tarde de Jesus, mas aqui ele está falando de confissão. Por que confessar os pecados é agradecer? Porque nós reconhecemos a nossa falência espiritual, reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, não vem das nossas mãos, vem das mãos de Deus. E recebemos muito mais do que merecemos. Ele não nos trata segundo merecem os nossos pecados. Por isso é muito importante nós reconhecermos os nossos pecados, confessarmos a Ele, confissão de pecados. Quando falamos da proclamação, provavelmente, eu acredito que sim, você deve estar se lembrando do Salmo 136, é aquele salmo que deixa a gente pensar que de fato os salmos são músicas, são hinos, porque ele tem um coro, não é? O coro é assim: porque a sua misericórdia dura para sempre. Memorizou? Pode repetir? Porque. Bom, então vamos lá. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Àquele que com entendimento fez os céus. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, àquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido. Se o regente do coral estivesse aqui na frente, ele diria assim: está quase bom, né? Alguns repetem, outros não. Mais fraco, mais forte. Claro que tem a dinâmica, mas porque a sua misericórdia dura para sempre. A gratidão é um exercício que nos possibilita desenvolver a piedade, nos torna piedosos, nos ajuda a viver com mais fervor diante da presença de Deus, em todo e qualquer lugar. Não podemos abrir mão de sermos gratos ao Senhor. É um exercício espiritual. Mas, em segundo lugar, nós podemos dizer que a gratidão é o reconhecimento dos benefícios recebidos. Vamos juntos? É o reconhecimento dos benefícios recebidos. Só os irmãos. Existem pessoas que nunca agradecem. Talvez para ilustrar essa ideia, devamos recorrer a um evento narrado no Novo Testamento. Em Lucas capítulo 17, conta-se a história de 10 leprosos. Eles foram até Jesus e pediram para ser curados. E o Senhor Jesus disse para eles assim: ó, vá lá no templo. E eles foram para o templo. As orientações de Jesus
estavam de acordo com aquilo que a lei estabelecia. Especialmente exarado no livro de Levítico, que trata do culto público e dos sacrifícios de louvor e adoração ao Senhor. Mas enquanto eles estavam indo, eles foram curados. E aí você deve se lembrar que 9 voltaram correndo para abraçar Jesus e agradecer a Ele. Uma pessoa seguiu em frente, foi embora e nem voltou para agradecer a Jesus. Não é verdade? Não. 9 foram embora. Uma pessoa apenas voltou para agradecer. Parece que nós nos identificamos mais com a maioria do que com a minoria. Nós oramos por muitas coisas, pedimos ao Senhor e sequer voltamos para agradecer. Nós não reconhecemos que Ele é a razão de tudo. Outra palavra muito significativa para mim é aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, quando ele diz assim: graças, porém, a Deus, em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. Você se lembra desse texto? Sempre nos conduz em triunfo. Tem hora que a gente tem dificuldade de saber o que significam as palavras, não é? O que é sempre? Eu me lembro de nós encontrarmos nos congressos nacionais e as pessoas de várias regiões do país chegam perto da gente e dizem assim: você é mineiro, não é? Uai, por quê? Não entendi. Você está na fila tentando pegar o suco, você fala para o irmão assim: arreda, arreda. Só um tiquinho para lá. E então uma das pessoas para e diz assim: o que é... Você podia me explicar uma coisa? Por que o mineiro fica falando uai? O que é uai? Então, se você não sabe, te dá uma definição lá do dicionário. Ela é muito complexa, presta bastante atenção. Uai é uai. Uai. Então, o que é sempre? O que é sempre? Sempre é sempre. Uai. Ou seja, o que ele está dizendo é que nenhum segundo da nossa vida, nenhum milímetro da nossa existência é a parte de Deus. Ele sempre nos conduz. Ele nos conduz. Então, aqueles dias em que a gente tem grandes alegrias, Ele nos conduz. Mas tem dias em que nós temos percalços, acidentes, tristeza, choro. Ele sempre nos conduz. Em todo tempo. Porque se Deus não tem controle um segundo sequer, Ele não controla nada. Ou Ele controla todas as coisas, ou Ele não tem controle sobre nada. Ah, mas um segundo, basta um segundo para você entrar na frente de um carro no trânsito e você morrer. Um segundo, uma criança pode cair dentro de uma máquina de lavar a roupa, de cabeça para baixo, e morrer. O que um segundo pode fazer de diferença em nossa vida? Toda a diferença. Então Ele sempre nos conduz em triunfo. Em triunfo? Sempre nos conduz em triunfo, mesmo que sejam dias difíceis? Sim, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
todas as coisas estão intimamente relacionadas. As coisas não acontecem de maneira aleatória. As coisas não acontecem por causa da sorte ou do azar. As coisas acontecem não por causa do destino. As coisas acontecem por causa da providência de Deus. A providência de Deus é a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar, de cuidar e restaurar a vida do seu povo. Ele diz, Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam. Me permita, por gentileza, o pastor João é bem melhor do que eu no grego, mas a palavra cooperar é a palavra telos, de onde nós podemos dizer assim que a história da vida é télica. O que quer dizer telos? Telos é um alvo, uma finalidade. A história está sendo conduzida com um determinado alvo, com uma determinada finalidade. Embora muitos possam dizer assim, que a história é linear, é uma linha que vai reta, ou podemos dizer que a história é cíclica, sempre eventos que se repetem, mas de verdade, nós que somos cristãos, dizemos que a história é télica. A história, desde a criação do mundo, ela caminha para um determinado alvo. Vou dar o exemplo, Gálatas 4:4 diz assim, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, desde o ato da criação, ou antes da criação, todas as coisas foram conduzidas, todas as coisas cooperaram até a vinda de Jesus. Jesus veio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, ressuscitou, subiu aos céus. E agora? A história continua ainda com o alvo? Sim, porque tudo está sendo conduzido para o retorno de Cristo. E então, finalmente, esses dias vão terminar. E vai iniciar o dia eterno. Então, veja, meus irmãos, nada foge do propósito de Deus. Essa é uma das coisas que precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer que tudo que temos, que somos, vem das mãos de Deus. Isso é ser grato. Não é reclamar porque choveu, não é reclamar porque não recebemos boas notícias. É reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. É reconhecer que Deus sustenta a minha vida. Afinal de contas, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Então, mais do que agradecer a Deus num ato de culto público como este, e isto é, de fato, muito bom, devemos agradecer a Deus todos os dias. Porque é um exercício espiritual e porque é o reconhecimento dos benefícios recebidos. Mas, finalmente, meus irmãos, podemos dizer que a gratidão é a vontade de Deus para a nossa vida. Ser grato não é uma opção. Em tudo dai graças. É um imperativo. Ele nos ordena que devemos ser gratos a Deus. Então, quando teimamos em murmurar ou lamentar, desobedecemos ao Senhor. E não estamos compreendendo o que significa ser um discípulo de Cristo, um servo de Deus. Precisamos aprender a obedecer à vontade dEle. Talvez nós possamos ficar assim, imaginando, olha, esse é um texto antigo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, escrita no meados do primeiro século, a segunda metade do primeiro século, as pessoas viviam com uma outra mentalidade, a situação era tranquila, um ledo engano. Os primeiros cristãos sofreram coisas terríveis. Alguns dos cristãos foram lançados no estádio, não para ver, aí o que eu digo agora, meu Deus, o Flamengo ser campeão. Não. Os cristãos foram lançados nos estádios
para lutarem com feras, e muitos deles morreram num estádio. Alguns dos cristãos tiveram os seus olhos vazados, os dedos da mão cortados, que indicava a autoridade e dignidade da pessoa, e o dedão do pé. Não faça essa experiência, mas sem o dedão do seu pé, você não tem equilíbrio para andar em pé. Alguns dos cristãos tiveram seus bens arrestados, tomados. Alguns desses cristãos não tinham liberdade de ir e vir, de andar, foram lançados no cárcere e passaram a pão e água, como João, que está lá na ilha de Patmos e recebe a revelação e escreve o livro de Apocalipse. É para esses cristãos. Em Tessalônica, em Atos capítulo 17, Paulo diz que ele estava naquela cidade pregando o evangelho e se levantou uma grande perseguição, que a sua vida estava ameaçada e ele teve que fugir de noite, ajudado pela igreja, e aí ele caminha 80 quilômetros para oeste, chega em Bereia ele vai para Corinto, e lá de Corinto, então ele escreve uma carta para a igreja de Tessalônica, onde os crentes tinham as suas vidas ameaçadas, e estavam no meio da grande tribulação, e aí ele diz para eles assim: em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que é a vontade de Deus em Cristo? Porque Cristo também sofreu. Aliás, a Bíblia nos diz que Jesus era homem de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. Não fique imaginando que só você ou eu sofremos. Muito antes disso, de vivermos, Cristo sofreu. E ele foi o primeiro para viver, para fazer a vontade do Pai. E que o agradou em tudo, e por isso ele pode nos resgatar do nosso fútil procedimento. Essa é a vontade de Deus. Quando pensamos na vontade de Deus, às vezes nós estamos tentando imaginar como descobrir a vontade de Deus. Chega em determinada hora da nossa vida, quando é adolescente para jovem, você fica: qual é a vontade de Deus para o meu futuro profissional? Que vestibular eu vou fazer? É da vontade de Deus? Devo me casar? Não devo me casar? Devo não ir trabalhar e ficar em casa, para os meus pais cuidarem até eu envelhecer? E na busca de responder essas respostas, a gente fica achando que a vontade de Deus é muito complicada. No entanto, a vontade de Deus não é complicada. Ela está descrita nas Escrituras. Você quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Mas é interessante lembrar assim que a vontade de Deus, ela pode ser decretiva, permissiva, preceptiva. Decretiva. Deus decretou todas as coisas. É aquela declaração de Jó, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus decretou, vai acontecer. Não há quem possa impedir a mão do Senhor, Ele decretou. Ou, podemos dizer assim, que a vontade de Deus, às vezes, ela é permissiva. Ele permite, como Ele permitiu a Jó, embora sendo um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, sofrer terrivelmente. Ele perdeu num só dia todos os seus bens, ele perdeu os 10 filhos, ele mal tinha se recuperado do luto, e ele é atingido por uma enfermidade mortal. Deus permitiu. Essa é a vontade permissiva. E leia depois o livro de Jó e você verá que ele em nenhum momento
atribuiu dolo ao Senhor. E é por isso que Deus aparece a ele, o conforta e mais tarde o restaura. A vontade de Deus pode ser preceptiva. É a ideia de que tem a ver com aquilo que é ético para a nossa vida, valores para a nossa vida. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses mesmo, que lemos lá o capítulo 5, verso 18, no capítulo 4, no verso 3, ele fala assim, que a santificação é a vontade de Deus para a sua vida. Então você não precisa perguntar e ficar tentando descobrir, será que eu devo ser santo? Não, já está declarado. Santificação é a vontade de Deus, assim como a gratidão. A gratidão é um preceito, é um caminho, é um conceito, é uma atitude, é um comportamento que devemos ter para agradar a Deus. Precisamos ser gratos ao Senhor. Agradecer a Deus por todas as bênçãos. Eu tenho certeza que se fosse franqueada a palavra e cada um pudesse contar pelo menos uma bênção que recebeu, ele não ia se contentar em contar uma bênção. Ele começaria a contar as bênçãos e elas seriam numerosas. Veja como Deus tem nos abençoado. Agradecer é fundamental. Sejam gratos. Eu tenho certeza absoluta que Paulo está correto quando ele diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque, meus irmãos, quando nós agradecemos ao Senhor, se avoluma um senso de otimismo para encarar o futuro, enquanto a gratidão permanece, as queixas desvanecem, tendem a desaparecer. Enquanto duram as ações de graça, Deus é glorificado e a paz de Deus invade o nosso coração. Enquanto duram as ações de graça, estamos no centro da vontade de Deus e proclamamos para esse mundo que jaz no maligno, que esse mundo pode ser totalmente transformado e restaurado, porque Deus controla todas as coisas, porque Deus cuida de cada um de nós. Seja grato ao Senhor. Que Deus nos abençoe.